E aí, tranquilos? E o filme começa com Richard e Emmeline, primos que estão viajando para São Francisco com seu tio para começar uma nova vida após a morte de seus pais. De repente, um incêndio irrompe no navio e todos começam a abandoná-lo. O tio deles pede ao cozinheiro Paddy que leve as crianças em um dos botes salva-vidas. Os três conseguem escapar pouco antes do navio explodir. Porém, devido à névoa, eles se perdem e acabam à deriva no mar. Felizmente, após alguns dias, avistam terra à distância e rapidamente seguem em sua direção. Ao chegarem na ilha, encontram frutas comestíveis e água limpa. Emmeline até acha álcool e o mostra para Paddy, deixando o velho feliz. Enquanto Emmeline e Paddy comem, Richard descobre uma caverna cheia de esqueletos, pega um crânio e o mostra a Paddy. Assustado, Paddy leva as crianças para outra parte da ilha. Ele tenta encontrar navios nas proximidades que possam resgatá-los, mas se decepciona ao ver apenas o mar vazio. Quando a noite cai, Paddy faz uma fogueira para as crianças e as tranquiliza, dizendo que tudo ficará bem. Nos dias que seguem, os três se adaptam à nova vida, com Paddy ensinando as crianças a pescar e construir abrigo. Certo dia, Paddy volta ao outro lado da ilha, onde estavam no primeiro dia para buscar álcool. No entanto, ele vê algo assustador. Rapidamente, Paddy retorna às crianças e avisa para nunca irem ao outro lado da ilha, dizendo que há monstros lá. As crianças ficam confusas, mas concordam. Naquela noite, Paddy bebe o álcool que trouxe, se embriaga e desmaia. Enquanto as crianças dormem, Paddy, ainda bêbado, acorda e vai nadar no mar em plena escuridão. Na manhã seguinte, as crianças percebem que Paddy sumiu. Pouco depois, encontram o corpo dele no outro lado da ilha. Richard e Emmeline ficam chocados ao descobrir que Paddy morreu afogado durante a noite. Naquela noite, os dois lamentam a perda de Paddy, mas, graças às habilidades que aprenderam com ele, conseguem sobreviver sozinhos na ilha. Com o passar dos anos, Richard e Emmeline crescem, de crianças inocentes para jovens adultos. Richard se torna um exímio pescador, enquanto Emmeline é uma habilidosa coletora. O vínculo entre eles se fortalece, e Emmeline começa a desenvolver sentimentos pelo primo, admirando seus músculos enquanto ele constrói um barco. Uma noite, Emmeline tem um pesadelo em que Richard morre. Ao acordar, pede a ele que prometa nunca deixá-la. Ele promete, e Emmeline lhe dá um beijo. Os dois quase têm um momento apaixonado, mas Emmeline se assusta e para. Naquela mesma noite, Richard cheira o cabelo dela enquanto ela dorme, mas isso a acorda e ela o repreende. Na manhã seguinte, Richard fica irritado com os sinais contraditórios que recebeu de Emmeline. Mais tarde, durante a rotina diária, Richard avista um navio e tenta chamar sua atenção. Ele pede a Emmeline para acender a fogueira como sinal, mas por algum motivo, ela não o faz, e o navio vai embora. Isso deixa Richard furioso, e ele decide deixá-la sozinha na ilha enquanto tenta fugir com seu barco improvisado. No entanto, o barco se despedaça no mar e ele retorna frustrado. Emmeline o provoca pelo fracasso do plano, o que o deixa ainda mais irritado. Richard então joga os pertences dela para fora do abrigo e a expulsa, dizendo que ele o construiu, então só ele decide quem pode usá-lo. Emmeline vai morar em uma grande pedra próxima ao abrigo. Nos dias seguintes, os dois vivem vidas separadas. Certo dia, Emmeline desconsidera o aviso de Paddy e decide explorar o outro lado da ilha. Lá, ela encontra uma grande estátua e imediatamente pensa que é algo divino. Em seguida, vai buscar alimento no mar, mas acaba pisando acidentalmente em um peixe perigoso e começa a se sentir mal. Richard percebe que ela está com dor e rapidamente tenta ajudá-la. No entanto, ele não entende o que está acontecendo ou como ajudá-la. Então, Emmeline pede para ser levada até a estátua para buscar auxílio espiritual. Sem alternativa, Richard a leva para o outro lado da ilha e pede à estátua que ajude sua prima. Felizmente, Emmeline se recupera e os dois voltam a se dar bem. Depois de sua recuperação, decidem explorar aquele lado da ilha e acabam passando um dia maravilhoso juntos. Enquanto descansam sob algumas árvores, Richard pede a Emmeline que o abrace e os dois demonstram carinho um pelo outro. Nos dias seguintes, eles desenvolvem um relacionamento mais próximo, passando a viver como um casal. Certo dia, Richard percebe que Emmeline está enjoada perto de algumas pedras, o que o preocupa. À noite, ele pergunta o que está acontecendo. E ela conta que tem sentido desconforto no estômago, mas não sabe o motivo. Richard toca a barriga dela e percebe algo diferente, mas como não sabem o que fazer, decidem apenas esperar.
Uma noite, Richard percebe que Emmeline sumiu. Imaginando que ela possa ter ido ao outro lado da ilha, ele vai atrás dela. Lá, avista um grupo de pessoas locais realizando um ritual que o deixa assustado, e ele foge rapidamente. Enquanto volta, ouve Emmeline gritando e a encontra na floresta. Preocupado, tenta descobrir o que aconteceu, mas não encontra nenhum ferimento. Nesse momento, a dor dela aumenta, e para a surpresa de ambos, Emmeline dá à luz um bebê. Eles levam o recém-nascido de volta para o abrigo e começam a cuidar dele. No dia seguinte, Richard conta a Emmeline sobre o que viu na noite anterior e pede para que ela evite voltar à estátua. Ela promete seguir o conselho. Com o passar dos anos, vemos o bebê do casal crescendo, e a família vivendo feliz na ilha. Um dia, enquanto brincam perto de um lamaçal, um barco avista a família à distância. O capitão decide se aproximar da ilha para investigar. Richard percebe o barco e pensa em chamar por ajuda, mas muda de ideia ao perceber que Emmeline prefere continuar na ilha. Então, a família deixa a praia e retorna ao abrigo, abandonando a chance de voltar para a civilização. Mais tarde, é revelado que o capitão do barco é o tio de Richard e Emmeline. Ele decide partir, acreditando que aquelas pessoas na ilha não poderiam ser seus sobrinhos. No final do dia, Emmeline e o bebê vão até as águas para se divertir enquanto Richard procura frutas. Durante isso, o bebê acidentalmente deixa um dos remos cair na água. Emmeline chama por Richard para pegar o remo, mas enquanto ele tenta, um peixe grande e perigoso aparece. Para ajudá-lo, Emmeline joga o outro remo para afastar o peixe, mas isso deixa a família sem meios de voltar para a praia. Dias se passam e a família começa a perder as esperanças. No entanto, o tio deles avista o barco e se aproxima. O filme termina com o tio finalmente reencontrando seus sobrinhos que descansam ao lado de seu filho.